crucify my disbelief. The divine reminds me of the hope inside me. Ooh, counter of the stars, resurrect my broken heart. The contrast soothes my mind. You're the earth that I reside in. I break the rules, you break the silence. I see the power in your eyes. You're glorious, I'm terrified. Pray to stand upon an island, really stayed inside your eyelids. I'm a truth inside a smile. I'm a soul you reconcile. Would you offend my mind, offend my mind, offend my mind, offend my mind? Would you offend my mind, offend my mind? Oh, offend my mind so that I can know you more, and break my heart so it looks more like yours. Offend my mind so that I can know you more. Offend my mind. Oh, offend my mind so that I can know you more, and break my heart so it looks more like yours. Offend my mind so that I can know you more. Offend my mind, offend my mind. Queridos, não sei se você percebeu, mas Deus tem uma pauta, né? Quem dá a pauta é quem convoca. Às vezes a gente acha que quem convoca o culto somos nós, né? Mas desde o princípio, em Êxodo, a primeira vez na história em que um povo congregou em torno da presença de Deus na terra, foi quem que convocou o culto? O homem ou Deus? Deus. Deus fala, se prepara para que daqui 3 dias vocês vão se reunir em torno da minha presença no Monte Sinai, né? E quem dá a pauta é quem convoca o encontro, não é? Não somos nós que decidimos o que Deus tem que falar quando nos reunimos. Nós que temos que perceber o que Deus vai falar quando vamos para o encontro. Por isso que eu não acredito que Deus muda a mensagem. Quem mudou fui eu, porque não percebi o que Deus queria falar. Estão entendendo? Quem convoca a reunião dá a pauta. E quando eu estou no lugar, eu tenho que perceber qual é a pauta. Aí Deus mudou a mensagem. Não, é você que pegou a pauta errada. Estamos juntos? Então, não sei se você percebeu, mas parece que Deus decidiu nessa noite nos abraçar com o amor dele. Quem percebeu isso já? Pelo que cantamos, pelo que oramos. E quando me preparava para esse encontro, me veio muito forte uma onda de amor. Deus nos... Sabe quando quebra a onda em cima de você? E você afunda, como uma onda de amor quebrando em cima da gente. E sabe o que é mais lindo? É que para você ser amado por Deus, você não tem que fazer força. Você tem que se render. Para as pessoas te amarem, você faz força, não é? Quem aqui já fez força para ser amado? Todo mundo já fez força para que alguém o ame. Mas Deus não ama quando você faz força. Mas Deus te ama quando você se rende ao amor dele, que te amou primeiro, quando você não amava ele ainda. Lindo isso, não é? Então eu queria que você ficasse de pé. E nós vamos ter um tempo aqui. Talvez você aí esteja próximo de pessoas que você não conhece. Então eu queria que nós tivéssemos um tempo agora, primeiro para que você cumprimentasse algumas pessoas aí que você não conhece, que você perguntasse o nome dela. Presta atenção, espera aí. Olha para mim aqui, olha para mim. Lição, segunda lição. Presta atenção. Espera aí, gente. Para.
Sabe qual que é a lição? A gente já sai fazendo as coisas antes de esperar Deus falar tudo que tem que falar com a gente. Olha uma outra lição aí. Quando Deus começa a te falar alguma coisa, para, espera. É isso? É isso. Depois você vai fazer. Então você vai cumprimentar pessoas que você não conhece, perguntar o nome, e você vai dizer algo muito importante para ela, que é o mais importante. Quando você não espera Deus terminar de falar e já sai fazendo, você esquece o mais importante. Estou com uma mensagem lá que eu estou escrevendo, preparando, que é o mensageiro sem mensagem, o carteiro sem carta. É quando você entende que Deus manda você fazer alguma coisa, mas você não esperou ele terminar de falar para saber qual a mensagem que você vai levar naquilo que você vai fazer. Então, qual é a palavra que você vai dar para a pessoa? Fala assim, ó, relaxa. Se renda ao amor de Deus nessa noite. Você não tem que fazer força para Deus te amar. Estão entendendo? O amor de Deus não é o quanto você faz força, mas o quanto você se rende. Então, cumprimenta as pessoas, pergunta o nome delas que você não sabe, e você vai dizer, se renda ao amor de Deus nessa noite. Deixa o amor de Deus abraçar você nessa noite. Se você veio aqui nessa noite para ouvir que você é amado, essa é a hora de você ouvir. Tem pessoas que precisam ouvir, você é muito amado, se renda ao amor de Deus nessa noite. Muito bom. Muito bom ter esse tempo juntos, esse tempo em família, desfrutando da presença de Deus, desfrutando desse convívio. Muito bom estarmos juntos, né? Gente, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Você pode abrir aí a sua Bíblia. João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Começa assim. Vou pescar, disse Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram os outros discípulos que estavam com ele. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam ele. Lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 200 côvados da praia, 100 metros aproximadamente da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia e estava cheia, e tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros ou apacente as minhas ovelhas. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Pedro,
ficou muito triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Repita comigo: siga-me. Essa palavra tem uma expressão que se repete 3 vezes, e é sobre essa expressão que eu quero pensar com vocês aqui nessa noite. Pedro, tu me amas? Algumas coisas são bem legais nesse contexto, porque por isso que eu li todo o texto. Porque quando você lê o contexto, você consegue ver a palavra. A grande sacada não é ler o livro, mas ver a palavra como se você assistisse um filme, né? Você vê, entrar dentro, perceber. E aqui, quando você lê o contexto todo, você vai perceber que quando ele se encontra agora com Pedro, depois da ressurreição, esse cenário pós-ressurreição, esse cenário que fala de uma nova realidade, é o mesmo cenário em que Jesus encontrou com Pedro da primeira vez. Vocês perceberam isso? Qual era o cenário de quando Jesus encontrou com Pedro pela primeira vez em Mateus capítulo 4? Eles estavam pescando, e estavam numa pesca muito ruim. E aí então Jesus pede o barco e fala para ele: lance a rede ali. E eles lançaram a rede e tiveram uma pesca maravilhosa. E naquele momento foi quando eles receberam o chamado pela primeira vez. Olha que lindo. Ele recebeu o chamado pela primeira vez. Um chamado que tem 2 momentos. Repita comigo: vem e siga-me. Quando ele fala vem, ele está tirando você de um lugar e colocando você em outro lugar. O vem é a experiência libertadora. É quando ele chama você para fora de onde você estava para experimentar uma outra realidade. Vem é a libertação. Só que nem todo liberto sabe viver livre. Então como que eu vou aprender a viver livre depois que sou liberto? Siga-me, anda comigo, veja como eu ando. Então foi para a liberdade que ele nos libertou. E muita gente é liberta, mas não passa pelo processo de andar com Jesus para aprender a viver livre. Então ele sai ele é liberto de uma série de situações, e depois, por não saber viver livre, ele continua cativo dentro de uma outra prisão chamada religião. Logo, ele nunca sabe viver livre, porque ele nunca conhece Jesus de verdade. O que é mais fácil, você adotar uma lista de regras ou construir um relacionamento? Estão entendendo, queridos? A religião tira a primeira coisa que Deus deu para o homem quando criou. Você pode desfrutar de tudo livremente. Você pode comer de tudo livremente. A primeira coisa que a religião tira de você é a liberdade. Porque quando você é liberto, você precisa aprender a viver livre. E aprender a viver livre significa saber lidar com os seus próprios erros. E o que nós vamos ver durante esses próximos anos que Jesus vai andar com Pedro é ensinar Pedro como viver livre. E nesse processo, você tem que deixar Pedro aprender a lidar com seus próprios erros, cara. E se tem uma coisa que a religião não ensina e não perdoa, são erros. Porque ela cria um padrão exterior, baseado na imagem, baseado no que parece. Por isso que você precisa sempre querer aparecer para continuar parecendo aquilo que você não é. É isso que a religião faz. Jesus diz: vem e siga-me. Eu te liberto e vou te ensinar a viver livre, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Mas qual é o problema de andar livre?
Quando você é chamado, você nasce de novo. E você nasce de novo um bebê espiritual. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce maduro. Estão entendendo? E o problema é que quando nós temos uma experiência de fé, nós não temos paciência com os nossos próprios erros. E nós queremos sabotar os nossos próprios erros. E nós adotamos o kit gospel, não é? Que é um jeito de vestir, um tipo de música de ouvir, um tipo de Bíblia GG para comprar, um tipo de maneira de se comportar, um tipo de grupo para ir, um tipo de dízimo para dar. Você adota todo um padrão cerimonial de fora para dentro, como se isso representasse aquilo que Deus tem para você, velho. E não é. Repita comigo, de fora para dentro. É rápido, mas não é sustentável. Não dura, porque uma hora o que está dentro de você vai vir para fora. Estão entendendo? Agora de dentro para fora é lento, mas é para sempre. E uma coisa que é muito interessante, que nós não temos às vezes essa graça de saber lidar com o erro. Tudo o que aconteceu na caminhada de Jesus, muitas vezes foi de ver Pedro dando na trave. Sabe quando dá na trave? Quando quase acerta, mas sempre erra. E Jesus vem tendo paciência e trabalhando com a vida de Pedro. A prova disso é que há uma concordância teológica de que há uma intencionalidade de Jesus em perguntar 3 vezes para Pedro se ele o amava. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. E eu quero aqui pensar junto com vocês. Pensar. Tem uma coisa que eu ouvi essa semana que eu achei sensacional. A diferença entre conhecimento e compreensão. O que é o conhecimento? É quando você adquire uma informação e simplesmente reproduz ela. Compreensão é quando você entende o conhecimento que você recebeu e você começa a trabalhar com esse conhecimento até que você implemente ele. Estão entendendo? Então eu não quero que você seja papagaio simplesmente repetindo o que você ouve. Você tem que pegar esse conhecimento, você tem que olhar para o contexto, você tem que perguntar, você tem que comparar, você tem que perceber o que está acontecendo no todo. Por quê? Porque eu ouvi a vida toda que Pedro negou Jesus porque teve medo. Quem já ouviu isso aí já? Quem já ouviu? Não, só eu. Até já preguei isso já. Levanta mais alto. Bastante gente ouviu isso. Pedro estava seguindo Jesus de longe. Não siga mais Jesus de longe, porque se você segue Jesus de longe, você vai ter medo e você não vai querer se revelar ao mundo e você vai negar Jesus. Quem já ouviu isso aí já? É verdade, mas o texto não fala isso. Como assim? É só você pegar e observar o contexto. Pensar. Estamos juntos? Jesus está no momento em que vai ser entregue. Pensa comigo. Vamos criar na nossa imagem alguém medroso. Estamos juntos? Quando Jesus está para ser entregue, ou para se entregar, o que Pedro faz? O que Pedro faz? Sai correndo? Levanta uma espada. Ele é mais quantos? Mas ele não é medroso? Ele é mais quantos? Sozinho, levanta uma espada, vai para cima dos soldados, corta a orelha do soldado, a orelha cai, aí Jesus vai, pega a orelha, cola a orelha, fala, calma Pedro! Que trabalheira que Pedro deu para Jesus. Por que isso? Porque, presta atenção, cara, você pode ter a revelação mais incrível de Jesus, isso não quer dizer que você já entendeu ela. Você tem que ter paciência com o teu processo. Pedro teve a maior revelação do Novo Testamento, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre a revelação de quem você é, vai ser edificada uma igreja. Meu Deus do céu! Chaves do reino dos céus, porta do inferno, coisa que eu nem alcancei, que a gente nem entende direito muito bem.
É o que Jesus falou com Pedro ali. Coisas altas. Chaves do reino, portas do inferno, edificação da igreja, fundamento, revelação. Uau! No mesmo capítulo, alguns versículos depois, o mesmo cara que teve a maior revelação do Novo Testamento, quando Jesus falou que ele estava pronto para a sua hora, para glorificar o Pai por meio da sua morte, da sua ressurreição, Pedro disse: ainda que todos, não te abandonarei, por ti darei a minha vida. Isso jamais acontecerá com você. Estamos juntos? Presta atenção. Nessa hora, Jesus disse o que para ele? Ele acabou de ser uma pedra de edificação sobre o fundamento chamado Cristo. Agora, você se tornou para mim uma pedra de tropeço. Você não é uma pedra que está dentro do que eu estou construindo. Você é uma pedra que está no meio do meu caminho, me impedindo de construir o que eu vim para construir. E ele repreendeu Satanás nas palavras de Pedro, porque você não está cogitando os pensamentos de Deus. Ele acabou de ter uma revelação, não foi homem que te revelou, foi meu pai. Agora no mesmo capítulo, cara, ele já deixou de ouvir Deus, começou a se mover pela paixão, e a paixão é burra. E aí ele já começa a cogitar segundo o seu coração apaixonado, se desconecta da revelação e começa a falar algo que não tem nada a ver com aquilo que Deus tinha acabado de falar. E ele repreendeu Satanás na vida dele. Eu estava com o Gabriel esses dias, o Gabriel falou um negócio muito legal. Cadê o Gabriel? O Gabriel falou: você sabe por que Jesus chamou Pedro de Satanás e Judas de amigo? Eu falei assim: não, me manda esse mistério, irmão. Cadê o Gabriel? Está aí o Gabriel? Aí ele falou: é porque Pedro estava afastando Jesus do caminho dele. Mas Judas, mesmo negando, estava levando Jesus para o seu destino. Tem gente que você chama de amigo, mesmo quando te trai, porque você sabe que quando você, mesmo sendo traído, está sendo levado para o seu destino, como José, né? Quando José foi traído pelos irmãos, os irmãos não sabiam que estavam empurrando José para o destino dele. Legal isso, não é? E aí, olha que interessante, tem muita gente que é a favor de você, que você acha que é amigo, mas está te afastando do seu propósito. Já dá uma outra mensagem isso daí já, né? Mas o que eu quero dizer é que Pedro não negou Jesus porque teve medo. Ele negou Jesus porque era arrogante, porque era impulsivo, porque ele diz: eu não vou deixar você morrer. Estão entendendo? Eu não vou, ainda que todos te deixem, eu não vou deixar você morrer. Por quê? Por causa da paixão, por causa do querer bem. Mas isso não fazia parte do propósito. Por isso que, quem aqui já assistiu o filme de espionagem? De alguém que vai resgatar um cara que é espião em outra nação. Ele pode ser descoberto? Por quê? Presta atenção, cara. Ele colocou na cabeça dele, Pedro colocou algo na cabeça dele: eu vou salvar Jesus. Ele disse: você não vai morrer. Então ele disse: eu vou salvar o Salvador do mundo. Chupa essa. Eu vou salvar Jesus. Então ele começa a ter que chegar perto de onde Jesus está, para, sei lá, na cabeça dele, pegar Jesus e sair correndo. Eu não sei qual era o plano de Pedro. Eu só sei que ele disse: você não vai morrer. E aí ele nega, não porque tem medo, ele nega porque não pode ser descoberto. Por quê? Porque sozinho ele levantou espada, e ele lutou, e ele defendeu Jesus. Ele estava na cabeça dele que eu sou aquele que vai salvar Jesus. Porque ainda que todos abandonem ele, eu não vou. Porque eu amo Jesus, eu não quero que ele morra. Por isso que é importante você entender. Repita comigo: Pedro não negou Jesus.
Pedro negou o propósito de Jesus. Por quê? Porque era imaturo. E ele precisava aprender. Jesus disse: siga-me. Estou entendendo? Por isso que esse encontro é sensacional. Porque Jesus aqui não veio para jogar na cara de Pedro que Pedro tinha errado. Aqui Jesus já estava ressurreto. Ele veio só para se certificar de que Pedro tinha aprendido a lição. Tem alguém aí? Pedro não ficou. O que eu acho sensacional é que, presta atenção, Pedro empreendeu energia, força, porque ele achou que ele podia lutar contra o propósito de Deus. Só que em João 12, quando Jesus está nas suas últimas palavras, ele diz: o que direi agora? Direi: Deus, salva-me desta hora? Mas se eu vim para o propósito desta hora, vou glorificar o teu nome. Jesus sabia que ele viria para aquela hora, e Pedro queria salvar ele daquela hora, que ele tinha que viver aquela hora. Estou entendendo? Então Deus tem propósito, mas você às vezes é tão impulsivo, a gente quer mudar o plano de Deus, porque parece que eu quero que o reino venha, mas que ninguém precisa morrer. Eu quero o reino de Deus sem cruz. E a gente é movido mais por paixão do que por discernimento, por compreensão. Então, o que eu acho sensacional nesse texto é que Pedro negou o propósito 3 vezes. Quando o galo canta, ele é vencido pelo propósito. Estamos juntos? Sabe por que às vezes a gente se sente tão cansado? Quem aqui já se sentiu cansado, esgotado? Há uma grande lição aqui. Jesus disse uma vez para os seus discípulos: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. O jugo era um animal, o jugo era um instrumento colocado sobre os animais. E ele carregava, através do jugo, um fardo. Ou ele carregava uma colheita, ou ele carregava um instrumento de arar, de ferir a terra. Então o jugo era a vocação. Eu estou colocando sobre a sua vida uma vocação de você arar a terra, de você carregar o fruto da terra. Então essa era a vocação que era colocada sobre ele. Estamos juntos? Jesus diz: o meu jugo é leve e o fardo é suave. Eu fui pesquisar e eu descobri que não existe o jugo PP ou M, X, G. Então por que o dele é leve? Se é tudo do mesmo tamanho. Tem a ver com o jugo ou tem a ver com a forma como eu recebo o jugo? Estão entendendo? Se esse animal recebe um jugo, que é a vocação que ele tem que fazer, e ele luta contra aquilo, uma hora ele vai ser vencido. E quando ele é vencido pelo jugo, ele está o quê? Cansado. E aquilo que ele tinha que fazer vai ser bem mais pesado se ele tivesse simplesmente se rendido ao jugo. O que Deus está ensinando aqui? Pedro se cansou porque lutou contra o propósito. Lutou contra aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele, sobre a vida de Jesus. E isso só cansou ele, mas fez parte do seu processo de aprender a viver como um homem livre. Estão entendendo? O que Jesus está dizendo? O meu jugo é leve, meu fardo é suave. Por quê? Porque eu não luto contra o processo. Eu me rendo confiando que a vontade do meu Pai é a vontade perfeita para mim. E Ele vai levando Pedro para esse encontro. E o que é sensacional nesse encontro? É que nesse encontro, Pedro não ficou paralisado pela culpa por causa dos seus erros durante a caminhada. Eles estavam pescando,
é como se ele estivesse reconstituindo um filme. Sabe quando parece que você já passou por aquilo? E aí você diz, cara, a gente tem uma história. Às vezes a gente comete alguns erros, a gente passa por algumas situações que a gente, por impulso, acaba lutando contra o propósito de Deus para a nossa vida. E a gente pensa em abandonar, em desistir. A impressão que dá, muitos falam que Pedro voltou para a sua zona de segurança. Ele voltou para aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus, pescar. Por quê? Porque aquele era o habitat dele, era aquilo que ele estava acostumado a fazer antes de conhecer Jesus. E de repente parece que Jesus não estava mais com ele. E de repente ele está naquele lugar e vê Jesus, e vê pouco peixe, e vê a mesma palavra, e vê o mesmo milagre. Ele fala, cara, a gente tem uma história. Repita comigo, eu tenho uma história com Jesus. Um erro não apaga uma história. Tem alguém aí? Diga a pessoa que está do teu lado, um erro não apaga uma história. Pedro tinha uma história com Jesus. Sabe o que são discípulos? São pessoas que têm uma história com Jesus. Ele tinha uma caminhada com Jesus. E naquele dia, aproximadamente 3 anos depois, ele estava no mesmo lugar, viveu a mesma experiência. Só que ele já não era mais o mesmo, Jesus já não era mais o mesmo, porque agora Jesus estava ressurreto, ressuscitado. E aí a hora que ele está pescando, e João dá um toque nele e fala assim, cara, você não percebeu não? É Jesus, cara. O que Pedro fez? Ele ficou paralisado pela vergonha, ficou paralisado pelo medo, ficou paralisado pela culpa. Não, mas como que eu vou olhar para ele de novo? Como que eu vou falar com ele? O que ele fez? Ele não teve nem paciência de esperar o barco chegar a 100 metros. Ele pulou na água e correu para encontrar com Jesus. Estamos juntos? Repita, amigo, não há condenação e nem culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Pedro chorou, um choro amargo do arrependimento por não ter entendido o propósito, mesmo que Jesus não estivesse do lado de onde Jesus estava, ele ouviu, ele viu. E Augusto Cury fala algo muito interessante. Ele fala sobre você reescrever memórias com novos momentos. Então, se você tem uma situação que te gera uma memória ruim, você vai para aquela mesma situação e você reescreve uma nova memória. Estão entendendo? Se você teve uma memória ruim numa experiência com um filho andando de carro por causa de um acidente, você vai e tem a melhor viagem da sua vida andando de carro com o seu filho. Você reescreve uma memória. Você redime uma memória. Estão entendendo? É como se o mesmo Pedro que falou não 3 vezes para o propósito de Jesus, agora 3 vezes ele vai dizer sim. 3 vezes ele disse não, agora ele diz 3 vezes sim. É como se ele estivesse reescrevendo uma memória, redimindo uma memória, restaurando toda e qualquer dúvida de que Pedro estava dentro do jogo e que Jesus nunca, jamais pensou na possibilidade de não ter ele no time. Para mim, todo sábado é um dia de reescrever memórias, um dia de ouvir palavras, de reviver encontros, de acordar, de despertar, de fortalecer. E aí nesse ambiente onde ele vai reescrever essas memórias, ele vai perguntar 3 vezes, Pedro, tu me amas? Só que algo me chamou a atenção. Na primeira vez ele fala, Pedro, você me ama mais do que eles? E eu achei isso muito interessante, intrigante, porque não é do feitio de Jesus
fazer esse tipo de comentário, porque ele mesmo disse, enquanto os discípulos bebês estavam aprendendo a andar com ele e dando liberdade para os discípulos errando, diga para a pessoa que está ao teu lado: Jesus não tem nenhum problema com os seus erros. Você tem, Jesus não. Diga para ele: você muda com Jesus quando você erra, mas Jesus nunca muda com você. É isso que ele está dizendo aqui. Ah, Jesus não fala mais comigo. Não, cara, é você que parou de falar com ele. Por quê? Porque você só lembra do que você fez e não lembra do que Jesus fez. Eu acho sensacional. Jesus não toca no assunto. Jesus só diz: tu me amas? E ele pergunta primeiro: você me ama mais do que eles? Jesus falava que o maior é o que serve. Para de ficar com esse rolê de um querendo ser maior que o outro. Não era do feitio dele. Mas por que ele fala: você me ama mais do que eles? Porque lá no começo ele fala: ainda que todos te abandone, eu jamais. Eu jamais. Percebe que o problema de Pedro não era fraqueza, era força. Estamos juntos? Sabe qual é o problema da sua geração? A sua força. Um dia eu ouvi um avivalista brasileiro dizer, dentro de um estádio com milhares de jovens, que essa geração era a geração mais poderosa da história. Isso me deixou muito preocupado, porque nem todo poderoso tem autoridade. Nós não precisamos de uma geração poderosa, precisamos de uma geração que tem autoridade espiritual. Dinheiro dá poder, fama dá poder, mas só Deus dá autoridade. Pessoas que surfaram no poder, deslizaram no próprio poder que buscaram. Nós precisamos de autoridade para saber lidar com o poder. Estão entendendo isso, querido? Pedro era poderoso, impetuoso, como um trovão. É como uma Ferrari sem freio. Estão entendendo? É como muita força, sem limite, sem controle, sem domínio. E o que Jesus vai fazer durante o processo de discipulado? Ensinar Pedro. Como? Pondo limite. Ensinando ele a lidar com os próprios erros, a perceber as próprias falhas, e entender: cara, lembra que você falou que você era poderoso, que ainda que todo mundo você jamais? Então, você me ama mais do que eles? Estamos juntos? Cada sim que Pedro dava era como se ele estivesse reescrevendo uma memória. E o que eu chamo esse momento em que ele está tendo essa experiência com uma linguagem de amor e não com uma linguagem de condenação. Presta atenção, querido. Como que a gente lidar com o erro das pessoas? Com uma linguagem de amor ou uma linguagem de condenação? Estão entendendo? As pessoas têm problema com a força, com o desejo, com o ímpeto, com a ira, com a paixão, com o desejo. E a gente vai lidar como com isso? Tá, mas você ama Jesus, velho? Mais do que tudo. Mais do que todos. É esse o ponto. Não é o quanto você tem da força, é o quanto você ama mais Jesus do que tudo isso. E o que eu acho sensacional é que o mesmo Pedro, quando vai escrever uma carta, ele diz, olha só o que ele diz: acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Com quem que ele aprendeu isso? Com Jesus. Porque o amor de Jesus cobriu como uma onda. Sabe quando tem marcas na areia, a onda vem e leva e volta como era antes? É isso que Jesus faz.
Jesus quer fazer isso com você, querido. Tirar você desse atoleiro que são os seus próprios erros e dizer para você hoje: tu me amas. O meu amor pode cobrir esse rastro que você deixou e vamos recomeçar. Estão entendendo? Esses dias eu atendi um amigo, estava conversando com um amigo e ele fala: cara, eu errei. Falei: legal. E aí? Ele fala: eu não sei quantos meses eu vou ter que ficar no banco, ou quantos meses eu vou ter que ficar afastado. Eu falei assim: velho, o que você está falando, cara? Você não está aqui dizendo para mim: viu, eu não admito o que aconteceu na minha vida. Deus tem que me dar uma explicação do porquê que eu estou passando. Você não está me falando isso. Se você chegasse para mim como um Pedro no começo, estão entendendo? Impetuoso, cheio de razão, querendo salvar o mundo, achando que está certo, eu ia dizer: velho, fica sentado um pouquinho. Senão, não faz eu pegar raiva de você não, né? Como faz o mineiro. Mas ele chegou para mim dizendo: cara, eu errei, eu quero recomeçar. Eu falei assim: pronto. A palavra diz: lembra-te, pois, de onde? Se você lembrou e voltou, é só recomeçar, irmão. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Então vamos embora. Amém, querido? A gente fica tentando conter com a nossa própria força, como Pedro, levantando espadas e lutando contra o próprio desejo, se martirizando. Aí Jesus tem que deixar você ir até esse lugar para ser vencido pelo propósito e dizer: não é por força. Tu me amas. Você me ama mais do que tudo isso. Você me ama mais do que isso que hoje na sua vida você considera uma fraqueza. A sua dificuldade, a sua área de crise. Você me ama mais. E quanto mais nós vamos expressando isso, mais nós vamos sendo curados, mais essa onda de amor vem quebrando sobre nós, e mais aquilo que estava escrito na areia vai se apagando. E a gente vai entrando por esse caminho de Pedro. Estamos juntos? Essa é a primeira parte da mensagem. A primeira parte da mensagem diz: você não é os seus erros. Seus erros não te definem. Jesus não mudou. E Ele te pergunta hoje: você me ama mais do que isso? Feche os seus olhos, diga isso para Ele. Se você nessa noite diz: Senhor, Tu sabes que eu te amo mais do que isso. Eu não sou isso. Não é um desejo que me define. Não é o que eu faço que me define. Não é o que eu tenho que me define. É você que me define. Eu não quero mais ficar fazendo força como Pedro. Eu não quero mais ficar tentando vencer as coisas na força do meu braço. Eu não quero mais ficar me martirizando. Isso é religião. A religião mata as pessoas. A religião sacrifica as pessoas. Eu não quero mais ficar tentando provar alguma coisa. Deus, eu preciso ser vencido como Pedro foi vencido. Porque quando ele se encontra com Jesus na praia, não é para justificar. Ele está rendido. E quando ele está rendido, a onda do amor simplesmente quebra sobre ele. Eu abençoo para que uma onda de amor quebre sobre você agora. Uma onda que vai apagar esses rastros. Estamos juntos? E aí, o que me chama a atenção, que eu acho sensacional. Ele diz: Pedro, tu me amas? O que Pedro diz para ele? Sim. Te amo. Tu sabes que te amo. Outra coisa, você vai ouvir na internet que todo mundo diz que Jesus falou: Pedro, tu me ágapes, ou me agapau, de ágape. E ele vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Como que todo mundo fala isso na internet? Eu sei porque eu procurei antes de vir falar aqui para você. Eu não quero ser do contra, mas para mim não faz sentido. Se você achar que faz, pode ficar com o que todo mundo está falando. Mas se você achar que faz, vamos ser contra a cultura. Por quê?
C.S. Lewis tem um livro sensacional chamado Quatro Amores. E ele fala que existem 4 palavras gregas para a palavra amor. Existe uma palavra chamada storge. Vem comigo, storge. Essa palavra é a palavra para aliança. Uma aliança que há entre marido e mulher, pai e filho, irmãos. Estamos juntos? Para chegar no nível da aliança, você tem uma progressão. Eu penso sempre processo. Eu penso sempre fluxo. E a base de todos os amores, a base de todos os amores é o ágape. O que é o ágape? Ágape é o amor com o qual Deus nos amou primeiro. Estamos juntos? É o amor elementar. Agostinho fala que sem esse amor que emana de Deus, nada tem valor e nem significado. Ágape é o amor de Deus que nos amou primeiro. Por isso que 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, ágape, esse amor básico, é o amor que nos amou primeiro e que nos ensinou a amar. Estamos juntos? O amor filéu, o que é o amor filéu? O amor filéu é a evolução do ágape. Por quê? Porque no ágape ele me ama quando eu não amava. E quando eu aprendo a ser amado com o amor dele, eu começo a responder ao amor. E quando eu começo a responder, retribuir, eu construo uma relação. Por isso que o amor filéu é o amor da confiança, é o amor da amizade, é o amor do companheirismo. Alguém constrói confiança de um dia para o outro? Sim ou não? Não. Tem que ver um processo. Então, olha, presta atenção que isso aqui é uma chave para a sua vida. Ele pergunta: Pedro, tu me ágapes, ou seja, você me ama com um amor básico, um amor que só eu amo. Ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu. O que quer dizer isso? Nós estamos falando aqui daquilo que Pedro negou. O que Pedro negou? Jesus ou o propósito? O propósito. Então o que ele está dizendo? Senhor, você sabe que pode confiar em mim de novo o propósito. Faz mais sentido ou não faz? O que a pessoa fala na internet? Que Jesus diz: Pedro, tu me amas? Ah, o Senhor sabe que eu gosto de você. Por que não faz sentido? Por uma única coisa. Marcos 15, 24 diz: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus foi enviado para uma coisa: para apacentar as ovelhas. Ele veio para uma coisa: apacentar as ovelhas. Aí ele vai dar para um cara que fala que gosta dele tudo aquilo pelo qual ele veio. Meu Deus do céu, não faz sentido. Se ele veio para apacentar as ovelhas e ele fala: Jesus, você sabe que pode confiar em mim de novo, então eu vou dar para vocês, apacenta as minhas ovelhas. Estão entendendo? Faz sentido ou não faz? Mas sabe qual é o problema? Que quando a gente erra, a gente acha que Jesus não quer mais trabalhar com a gente. E a gente volta a pescar, vai tocar a nossa vida, vai viver nossos negócios. Aí Jesus aparece de novo, lembra que vocês têm uma história e diz assim: e aí? Você me ama só o amor que eu te amo? Ou eu posso confiar em você? Jesus, você sabe que tu, filéu, o senhor pode confiar em mim de novo? Beleza, então cuida das minhas ovelhas. Lindo, não é? Jesus confiando a nós tudo aquilo pelo qual Ele veio, mesmo depois que a gente erra. Você volta a confiar nas pessoas que erraram com você? Jesus volta. Por isso que a gente está aqui hoje. Estou entendendo? E Ele está dizendo: posso confiar em você de novo? O que você diz para Ele? Tu sabes que eu te amo, que eu te filéu.
Isso faz sentido para você ou não? Tu sabes de todas as coisas. Na terceira vez, olha que lindo, cara. Olha que lindo, que lindo. É muito, muito legal isso. Porque ele fala, tu sabes que tu me ágapes. Tu sabe que eu te filéu. Tu me ágapes. Tu sabe que eu te filéu. E ele diz, tu me filéu. O Senhor sabe todas as coisas. Uau, cara. Você confia em mim? Então, cuida das minhas coisas. Não pula fora, não. Os teus erros não te definem. É um encontro em que o amor de Deus cobre. Estamos juntos? É um dia de voltar para o jogo. É o dia de lembrar que você tem uma história com Jesus. Diga para a pessoa ao teu lado, viu? Eu te abençoo. Para que hoje você se lembre de todas as palavras que você ouviu de Deus na sua vida. Todas elas. Agora, eu repreendo o espírito de amnésia. Porque, Pedro, cara, eu fico pensando que aquele peixe, aquela ceia, era como se passasse um filme, né? A gente tem uma história, cara. A gente tem uma história com Jesus, cara. São anos de uma caminhada. E não se joga fora isso de um dia para o outro. Não se joga fora isso por um erro. Estamos juntos? Outra coisa que eu acho sensacional. Lembra? Um encontro com o amor de Jesus. Quantos estão se sentindo amados aqui? Aí Jesus diz, então, cara, se eu posso confiar em você de novo, eu confio em você. E aí que entra o próximo ponto. Quando ele disse, Pedro, tu me amas? Pedro disse, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então ele diz, vai e compra uma guitarra e toca na igreja, é isso? É isso? Vai e entra pro turno do 24/7 para sempre, é isso? Vai e começa a prestar culto. Vai e começa a adorar. Vai e começa a cantar. É isso que ele fez? O que ele falou? Tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Então vai cuidar de gente, velho. Desce do palco e vai cuidar de gente. Tu me amas? Então vai cuidar de gente. Vai cuidar de pessoas. Igual eu estou cuidando de você. Tem alguém aí? Eu não consigo subir por ali não, gente. Aí alguém pode te dizer, a galerinha mais moderna, Paulo fala que nos últimos dias as pessoas teriam comichão no ouvido e torceriam a palavra para a palavra falar o que elas querem que a palavra diga. Alguém vai dizer assim, pastor, mas como que eu vou amar o outro se eu não me amar primeiro? Ficou bonito? O pessoal do teatro vai me chamar. Se eu não amar primeiro. Eu preciso primeiro me amar. Para que depois eu ame o próximo. Quem já ouviu isso já? Eu vou te dizer uma frase só. Aquele que não se ama, não conhece a Deus. Se você fala que você tem que primeiro se amar, para depois amar o próximo, a Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus
é amor. Se eu não me amo, o que eu estou dizendo? Que eu não conheço a Deus. Por quê, querido? Porque esse amor é o amor que é a base de todos os outros amores. O amor ágape, esse amor essencial, esse amor fundamental, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A capacidade de amar é habilitada pelo amor de Deus em nós. E o que ele está dizendo? Que a ideia de amar a si mesmo, dentro do mandamento, não é endossar egoísmo e narcisismo religioso, velho. O cara que só se vê e olha para o outro e vê ele no outro e acha que tudo gira em torno dele, como se tudo orbitasse em cima das suas escolhas e do seu ego. Quando eu encontro o amor de Deus que me amou primeiro, eu entendo o quanto sou amado, e assim como sou amado e amo a mim mesmo com o amor que Deus me amou, eu amo o outro, porque o homem é incapaz de amar sem que Deus não tenha o amado primeiro. Quando você está falando de amar sem o amor de Deus, você está falando de afeição. A afeição natural é gostar das pessoas que te fazem bem, é o amor de happy hour, é você gostar de sair com quem te agrada, com quem te satisfaz, com quem te ouve, com quem te dá atenção, é pagar uma pizza para quem vai retribuir a próxima rodada, é o amor que não precisa de Jesus, logo não é amor, é afeição natural. Eu não preciso de Jesus para gostar de quem gosta de mim, mas eu preciso de Jesus para amar quando eu não sou retribuído. Eu preciso de Jesus para amar o que é diferente. Eu preciso de Jesus para ter paciência, para ter não pensar nos próprios interesses, para sempre priorizar o interesse do outro. C.S. Lewis vai dizer que o ágape, ele purifica e eleva todos os outros amores. O eros sem ágape é apenas o que? Amor egoísta, possessivo, animal, sexual, venal. Agora, quando você põe ágape no eros, é o olhar no olho, é o unir-se com, ele te joga lá para a aliança. O ágape, ele purifica e eleva todos os amores. Então, queridos, se eu estou nessa ideia de que para amar o outro, primeiro eu tenho que me amar, não é isso que Jesus quis dizer. O que é amar a si mesmo? É reconhecer o próprio valor conferido por Deus quando Ele te ama. E como eu sou amado e experimentei o amor, eu amo. Estamos juntos? Que tipo de amor? Um amor incondicional, que não está condicionado às qualidades do outro, que não está condicionado a gentileza do outro, mas é um ato de obediência, porque aquele que ama guarda os mandamentos. Então eu amo quando mantenho a minha palavra de amar com o mesmo amor que eu fui amado. Então olha que lindo, Pedro, ele é ministrado, aquela onda do mar é como se fosse o amor vindo sobre ele. E quando a onda do mar, a onda de amor veio sobre Pedro, levou o que tinha que levar, e Pedro agora está de novo no jogo. Estamos juntos? Então agora eu confio em você, a minha missão, o meu propósito. Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Então tá, cuida de gente. Cuida de gente. Com o quê? Com o mesmo amor que eu estou te amando. Isso faz sentido para você? Eu quero te dizer algo. A gente viu aqui uma intervenção artística que fala sobre liberdade. E é muito importante você entender a teologia da liberdade. Como Deus pensa liberdade. Porque quando você usa o próprio mandamento de Deus para distorcer a mensagem de Deus, para que isso se torne egocêntrico e narcisista, dizendo eu tenho que me amar, eu tenho que pensar em mim, depois se der eu penso no outro. Quando foi que Jesus fez isso, velho?
Jesus diariamente era nutrido do amor do Pai. Por que ele saía de noite para as regiões desertas e ficava sozinho orando para ser nutrido de amor? Lembra? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Pai nutria ele de amor. E aí ele vinha e derramava do amor com o qual ele era amado. Eu sou amado pelo meu Pai. Eu experimentei amor na minha vida. Então eu derramo esse amor. Ninguém pode dar o que não tem. E se eu primeiro penso em mim, para depois no outro, é porque eu não tenho o amor de Deus na minha vida. O que você precisa? Sair da religião, ter uma experiência com Jesus. Hoje pode ser o seu dia, velho. Tem alguém aí? E aí eu posso usar a ideia da liberdade, no sentido de, cara, eu tenho que ser livre para viver a minha paixão, como Pedro. Pedro era pura paixão. Pedro era puro ímpeto. E para muitos ser livre é viver isso, cara. Meu desejo me define, o que eu sinto me define, o que eu quero é o que eu busco. E eu tenho que ser feliz, custe o que custar. Quem já ouviu isso já? Só que como que a palavra vai definir amor? Olha só, eu vou ler aqui 3 textos e você vai chegar à conclusão. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas. Repita comigo, eu posso qualquer coisa. Mas nem todas convêm. Todas são lícitas. Mas nem todas vão fazer bem para você. Nem todas vão edificar. Nem todas vão construir. Nem todas vão desenvolver. Nem todas vão fazer você crescer como ser humano, como pessoa, como homem, como mulher. E ele continua. Ninguém busca o seu próprio interesse, mas sim o de outro. O que tem a ver liberdade com não pensar em mim mesmo e sim pensar no interesse do outro? Presta atenção, porque se alguém diz que ser livre é fazer o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sinto, o que eu posso, ele não é livre. Ele é escravo do que ele deseja, do que ele pensa, do que ele quer, do que ele pode. Quem que é livre? Alguém que tem a capacidade, a autoridade de poder falar não para si mesmo e sim para o outro. Jesus ensinou liberdade, porque sendo Deus, abriu mão de ser pelo outro, de estar pelo outro. Isso é liberdade. É quando você é tão pleno, é tão cheio de amor e de graça, e tão consciente da sua identidade, de quem você é, que você é capaz de falar não para aquilo que você queria fazer, para falar sim para o outro, para o que o outro precisa. Estão entendendo? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que pode confiar em mim. Você é livre para dizer não para você e sim para as minhas ovelhas? Qual é a escala de valor e prioridade em que o outro está na sua vida? As pessoas, elas orbitam a favor do seu propósito, ou o seu propósito é servir ao outro? Somos livres para poder amar? Escravos não amam. Por isso que escravos adoram religião. O amor lança fora o medo, porque o amor aperfeiçoa. Amor é aperfeiçoar. Sabe o que é aperfeiçoar? É quando um ajuda o outro a crescer por meio da exposição do próprio erro. Você já ouviu alguém dizer para você assim: eu saí daquela igreja e agora eu estou nessa igreja e eu estou aqui vendo, né, se o pessoal ama mesmo, se tem amor de Jesus aqui. Eu quero ficar aqui na minha, só olhando para ver como que vai ser isso daí. Ver se vocês são um crente de verdade, se é uma igreja verdadeira. Quem já ouviu isso já? Sabe por que a gente gosta de ficar olhando de longe? Porque se as pessoas chegarem perto, ela vai ver que a gente não é nada daquilo que a gente parece. Sabe por que você não quer ir para o GF? Porque lá as pessoas vão saber que você tem erro.
Aqui no culto é tudo santo, velho. Mas no GF o pau quebra. Às vezes eu estou no escritório trabalhando, eu escuto o choro lá do meu escritório, que está acontecendo lá na sala. Falo, meu Deus do céu, será que precisa chamar o bombeiro, o SAMU? Por quê? Porque, repita comigo, ser exposto não é ser excluído. Pedro foi exposto, mas quando foi exposto, não foi excluído. Ele foi acolhido, foi tratado, resolvido e enviado. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Para de se esconder, procurando o mundo perfeito, mas você se esconde desse mundo perfeito que não existe, como se você fosse perfeito. Por que você está procurando uma igreja perfeita? Você não é perfeito. A igreja perfeita, aí você chegou e estragou, velho. Se existia uma igreja perfeita e você chegou nela e estragou. Porque ninguém é perfeito, velho. Meu Deus, para com isso. Igual a irmãzinha que não quer casar porque não tem ninguém perfeito. Ah, perfeição. Ai, não tem ninguém na minha altura, pastor. Talvez tenha que descer um pouquinho, né? Vou voltar para o texto aqui, né? Espírito Santo, não vai não, fica aqui. Eu sei que essa foi na trave, que nem Pedro, né? A gente dá na trave também, né, gente? Calma, Pedro. Tá vendo? É isso, cara. Você entendeu. Olha só o que diz aqui. 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço para os judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o próprio interesse, mas de muitos, para que sejam... É o mesmo capítulo 10 que ele começa falando sobre liberdade. Ele está sempre pensando no outro. E para a cereja do bolo, Gálatas 5 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecemos firmes e não se deixe submeter de novo à escravidão. Vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Não use a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que tem a ver liberdade com amor? De novo. Porque a liberdade dentro do reino de Deus, ela é responsável. Ele termina dizendo, porque toda a lei se cumpre numa palavra só: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você tem o discurso de liberdade para fazer o que você quer, você não é livre, você não conhece o amor de Deus. Hoje, o amor de Deus está caindo sobre nós como uma onda, trazendo sentido à nossa liberdade. E a pergunta é: Pedro, tu me amas? Sabe o que eu acho lindo para encerrar? O que é, presta atenção, olha essa aqui, essa é legal. O que é que Pedro estava negando em Mateus 16? Que ele falou, não, de jeito nenhum. Estava negando o quê? A morte. Ele estava negando a morte de Jesus. Estamos juntos? Repita comigo, a morte. Depois que ele fala, tu me amas 3 vezes, que ele entende que amar é cuidar de gente, e eu tenho que ser livre para viver esse amor, ele diz, no final, vai chegar uma hora, que vai ser diferente do começo. No começo, você falava o que queria. No começo, você fazia o que queria. No começo, você se vestia como você queria. Mas, agora, você vai entrar num tempo em que não vai ser mais como era no começo, em que você era impetuoso, que você falava não para aquilo que eu estava falando sim. Você vai ser levado para onde você não quer ir. E não sei se você sabe, mas Pedro foi morto como Jesus no ano 60 depois de Cristo. Só que ele não se sentiu digno de ser crucificado como Jesus. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Só que quando Jesus falou de como ele iria morrer, ele falou o quê? Ele não falou nada. Percebe a diferença? Quando você entende o amor de Jesus,
Você entende como Jesus ama. João 13:1 fala que Jesus amou os que estavam com ele. Jesus amou até o fim. Diga para a pessoa que está do teu lado: Jesus amou até o fim. Até onde você está disposto a ir? Deus. E ele deu as últimas palavras dizendo: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser cheios de Espírito e vão ser testemunhas até os confins da terra, até o fim do mundo. E eles ficaram ali orando durante 10 dias e o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram cheios de Espírito. Pergunta: quem foi o cara que se levantou e cumpriu todo o propósito de Deus que foi proclamado? Quem? Quem foi o cara que cumpriu o propósito de Deus? Pedro. Em uma mensagem, cheio do Espírito, 3.000 pessoas se converteram. Logo depois, coxos foram curados. E subiu o número de 3.000 para 5.000. E ele começou até a desafiar as autoridades. Cheios do Espírito Santo, a sua sombra começou a curar pessoas. Foram presos e anjos abriam as cadeias. Esse foi Pedro, velho. Depois que ele foi restaurado pelo amor de Jesus, viveu coisas extraordinárias. Isso faz sentido para você? Sim ou não? Sim ou não, gente? E aí? Tu me amas? Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Tu és Pedro. Eu disse para você quem você é. Tu és Pedro, cara. A sua identidade está comigo. Não é o teu erro que te define, não é a tua paixão, o teu desejo, as suas coisas que te definem. Eu disse para você quem você é. Tu és Pedro. Pedro, tu me amas. Então volta. Então volta pro jogo. Então volta, cara. Então volta. Cuida das minhas ovelhas. Então volta. O palco já tá cheio de gente demais, cara. Cuida de quem tá do teu lado aí, velho. Então volta. Tanta gente, tantas ovelhas cansadas, aflitas, exaustas, sem pastor. Pai, levanta mais trabalhadores. Então volta. Ao invés de procurar um lugar que te ame, escolha um lugar para te amar. Escolha um lugar para amar, para servir. Ao invés de ficar escolhendo alguém, pessoas ou lugares que te amem, que amem você, escolha amar como Jesus fez. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, que possamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E eu queria chamar você, se você nessa noite tinha dúvida desse amor, se você nessa noite quer ser livre da religião e está ouvindo Jesus dizer: cara, tu me amas, então volta. Eu queria chamar você aqui na frente, eu quero orar com você.